Diz o Senhor, eis que vem dias, em que semearei a casa de Israel e a casa de Judá com semente de homens e com semente de animais. E será que, como tive atenção com eles para arrancar e para derrubar, para transtornar, para destruir e afligir, assim terei atenção com eles para edificar e plantar, diz o Senhor. Naqueles dias nunca mais dirão, os pais comeram uvas verdes, mas foram os dentes dos filhos que se estragaram. Ao contrário, cada um morrerá por sua própria maldade. Todo homem que comer as uvas verdes estragará seus dentes. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei um novo pacto com a casa de Jacó e a casa de Judá, não como o pacto que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, pois invalidaram meu pacto, ainda que eu tenha me casado com eles, diz o Senhor. Mas este é o pacto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Darei minha lei em seu interior, e a escreverei em seus corações, e eu serei o Deus deles, e eles serão meu povo. E não ensinará mais ninguém a seu próximo, nem ninguém a seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, pois todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, diz o Senhor, porque perdoarei a maldade deles, e nunca mais me lembrarei mais de seus pecados. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia, e as ordenanças da lua e das estrelas para a luz da noite, que divide o mar, e bramam suas ondas. Eu sou dos exércitos é seu nome. Se estas ordenanças se desviarem diante de mim, diz o Senhor, também a semente de Israel deixará de ser nação diante de mim para sempre. Assim diz o Senhor, se os céus em cima puderem ser medidos, e os alicerces da terra embaixo puderem ser sondados, então eu rejeitarei os descendentes de Israel, por tudo que eles têm feito, diz o Senhor. Diz o Senhor, eis que vem dias em que a cidade de Jerusalém será edificada ao Senhor, desde a torre de Ananel até a porta da esquina, e a linha de medir sairá também diante dela, até sobre a colina de Garebe, e virará ao redor até Goa, e todo o vale dos cadáveres e da cinza, e todos os campos até o ribeiro de Cedron, até a esquina da porta dos cavalos ao oriente, serão consagrados ao Senhor, nunca mais será arrancada nem derrubada. Palavra que veio do Senhor a Jeremias, no 10º ano de Zedequias rei de Judá, que foi o 18º ano de Nabucodonosor, quando então o exército do rei da Babilônia tinha cercado a Jerusalém, e o profeta Jeremias estava preso no pátio da guarda, que estava na casa do rei de Judá, pois Zedequias rei de Judá tinha-lhe prendido, dizendo, por que profetizas tu dizendo, assim diz o Senhor, eis que eu entrego esta cidade na mão do rei da Babilônia, e ele a tomará, e Zedequias rei de Judá não escapará da mão dos caldeus, ao contrário, certamente será entregue na mão do rei da Babilônia, e falará com ele face a face, e seus olhos verão seus olhos, e levará Zedequias à Babilônia, e ali ficará até que eu o visite, diz o Senhor. Se lutardes com os caldeus, não vencereis, disse, pois, Jeremias, a palavra do Senhor veio a mim, dizendo, eis que Anameel, filho de Salum teu tio, está vindo a ti para dizer, compra para ti minha propriedade que está em Anatote, pois tu tens o direito de resgate para comprá-la. E veio a mim Anameel, filho de meu tio, conforme a palavra do Senhor, ao pátio da guarda, e me disse, compra agora minha propriedade que está em Anatote, na terra de Benjamim, pois teu é o direito de herança, e teu é o resgate, compra-a para ti. Então entendi que isto era a palavra do Senhor. Assim comprei a propriedade de Anameel, filho de meu tio, a qual está em Anatote, e pesei para ele o dinheiro, 17 siclos de prata, e assinei o documento, e o selei, e o fiz testemunhar a testemunhas, e pesei o dinheiro em balanças. Tomei logo o documento de compra selado, que continha os termos e condições, e a cópia aberta, e dei o documento de compra a Baruque, filho de Nerias, filho de Mazias, diante da vista de Anameel, filho de meu tio, e diante da vista das testemunhas que assinaram o documento de compra, e diante da vista de todos os judeus que estavam sentados no pátio da guarda. E mandei a Baruque diante da vista deles, dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, toma estes documentos, este documento de compra, tanto que está selado como este documento aberto, e põe-nos em um vaso de barro, para que durem muitos dias. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, ainda se comprarão casas, campos e vinhas nesta terra. E depois que dei o documento de compra a Baruque filho de Nerias, orei ao Senhor, dizendo, Senhor Deus, eis que tu fizeste os céus e a terra com teu grande poder, e com teu braço estendido, não há coisa alguma que seja difícil para ti. Tu, que mostras bondade a milhares, e retribuis a maldade dos pais no seio de seus filhos depois deles. O grande, poderoso Deus, eu sou dos exércitos é o seu nome, grande em conselho, e magnífico em feitos, pois teus olhos estão abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens, para dar a cada um conforme seus caminhos, e conforme o fruto de suas obras, que puseste sinais e maravilhas na terra do Egito até o dia de hoje, e em Israel, e entre os homens, e fizeste para ti um nome tal como é este dia, e tiraste teu povo Israel da terra do Egito com sinais e maravilhas, com mão forte e braço estendido, e com grande espanto, e deste-lhes esta terra, da qual juraste a seus pais lhes dar, terra que mana leite e mel, e entraram, e tomaram posse dela, porém não obedeceram à tua voz, nem andaram em tua lei, nada fizeram do que lhes mandaste fazer, por isso fizeste vir sobre eles todo este mal. Eis aqui os cercos, já vieram à cidade para tomá-la, e a cidade está entregue nas mãos dos caldeus que lutam contra ela, por causa da espada, da fome e da pestilência, e o que falaste se cumpriu, e eis que tu estás vendo isso. Porém tu, ó Senhor Deus, me disseste, compra para ti o campo por dinheiro, e faze com que testemunhas testemunhem, mesmo estando a cidade já entregue nas mãos dos caldeus? Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo, eis que eu sou o Senhor, Deus de toda a carne. Existe,
mente, por acaso, algo difícil demais para mim. Portanto, assim diz o Senhor: eis que eu entrego esta cidade nas mãos dos caldeus, e na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, e ele a tomará. E os caldeus que lutam contra esta cidade entrarão, incendiarão esta cidade com fogo, e a queimarão, juntamente com as casas sobre cujos terraços ofereceram incenso a Baal e fizeram ofertas de bebidas a deuses estrangeiros, para me provocarem a ira. Pois os filhos de Israel e os filhos de Judá têm feito somente o mal diante dos meus olhos desde sua juventude, porque os filhos de Israel nada têm feito, a não ser somente me provocar a ira com a obra de suas mãos, diz o Senhor. Pois esta cidade tem causado minha ira e meu furor desde o dia que a edificaram até hoje, de tal maneira que eu a removerei de minha presença. Por toda a maldade dos filhos de Israel e dos filhos de Judá, que têm feito para me provocarem a ira, eles, seus reis, seus príncipes, seus sacerdotes, seus profetas, os homens de Judá e os moradores de Jerusalém, e viraram para mim as costas, e não o rosto, ainda que eu tenha lhes ensinado, insistindo em ensinar, contudo se recusaram a ouvir para receberem correção. Ao invés disso, puseram suas abominações na casa que se chama pelo meu nome, para profanarem, e edificaram os altos de Baal, que ficam no vale do filho de Inom, para fazer seus filhos e suas filhas passarem pelo fogo a Moloque, o que nunca lhes mandei, nem pensei em meu coração, para que fizessem tal abominação, para fazerem pecar a Judá. E portanto agora sim diz o Senhor Deus de Israel, quanto a esta cidade, da qual vós dizeis, já está entregue nas mãos do rei de Babilônia a espada, a fome, e a pestilência. Eis que eu os ajuntarei de todas as terras para onde eu estiver lançado com minha ira, meu furor e grande indignação, e os farei voltar a este lugar, e os farei habitar em segurança, e eles serão meu povo, e eu lhes serei seu Deus, e lhes darei um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias, para o bem deles, e de seus filhos depois deles, e farei com eles um pacto eterno, que não lhes deixarei de fazer o bem, e porei o temor a mim no coração deles, para que nunca se afastem de mim. E me alegrarei com eles fazendo-lhes bem, e fielmente os plantarei nesta terra, com todo o meu coração e com toda a minha alma. Pois assim diz o Senhor, assim como trouxe sobre este povo todo este grande mal, assim também trarei sobre eles todo o bem que eu lhes prometo. E campos serão comprados nesta terra da qual vós dizeis, está desolada, sem homens e sem animais, está entregue nas mãos dos caldeus. Campos serão comprados por dinheiro, e se assinarão documentos, e os selarão, e farão testemunhas testemunharem, na terra de Benjamim, nos arredores de Jerusalém, e nas cidades de Judá, nas cidades das montanhas, e nas cidades das planícies, e nas cidades do Negueve, porque eu os farei voltarem de seu cativeiro, diz o Senhor. Esta palavra é fiel. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma excelente obra. É dever, portanto, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, sóbrio, comedido, decente, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, mas sim moderado, não briguento, não cobiçoso por dinheiro, que governe bem a sua própria casa, e tenha os seus filhos em submissão com toda dignidade. Pois, se alguém não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não um novo convertido, para que não se torne arrogante, e caia na condenação do diabo. É dever também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em reprovação pública e na cilada do diabo. De maneira semelhante, os diáconos sejam de boa conduta, não contraditórios, não dados a muito vinho, não cobiçosos de ganho desonesto, mas mantenham o mistério da fé em consciência pura. E também esses sejam primeiro testados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. De semelhante maneira, as mulheres sejam de boa conduta, não maldizentes, sóbrias e fiéis em todas as coisas. Os diáconos sejam maridos de uma mulher, e governem bem os filhos e as suas próprias casas, pois os que servirem bem obtêm para si uma posição honrosa e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Escrevo-te essas coisas esperando ir a ti em breve, mas, se eu demorar, para que saibais como se deve comportar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e o alicerce da verdade. E, sem dúvida nenhuma, grande é o mistério da devoção divina. Ele foi revelado em carne, justificado em espírito, visto pelos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, e recebido acima em glória. Quem canta canções ao coração aflito é como aquele que tira roupa num dia frio, ou como vinagre sobre salitre. Se aquele que te odeia tiver fome, dá-lhe pão para comer, e se tiver sede, dá-lhe água para beber, porque assim amontoarás brasas sobre a cabeça dele, e o Senhor te recompensará.